Todos nós conhecemos o texto de Isaías, que diz: conformosos são os pés que anunciam boas notícias, boas novas, notícias de paz. Então o termo boa notícia já era conhecido entre os judeus, mas não entre o povo grego. E a palavra grega evangelho significa também boa notícia. Só que qual que era o uso que os gregos, os povos que falavam o idioma que foi escrito no Novo Testamento, faziam da boa notícia? É o que hoje o menino, hoje nem tanto, né? A criança só joga videogame e pronto. Mas era o que as crianças faziam. Menino, vai lá na bodega, aí tu compra R$2 de ovos, tu compra um pacote de manteiga, um pacote de sal e compra uma manteiga das pequenas. Aí o menino vai, aí ele trazia um ovo só, trazia uma cebola e um saco de leite. Aí trouxe tudo errado, né? A obrigação desse menino era ir e fazer o que lhe foi mandado. Ou então a figura do menino de recado também no interior, no tempo do isolamento, antes do mundo pré-WhatsApp. Menino, vai deixar esse recado, vai deixar essa carta lá na casa do fulano de tal. Ele era um menino de recado, e a obrigação dele era passar fielmente a mensagem que lhe foi entregue. O uso mais oficial dessa notícia era o arauto do rei. O arauto era aquele que recebia a mensagem, aquele que era comissionado pelo rei a dizer se haveria paz ou se haveria guerra. Era aquele também que ficava na muralha que cercava a cidade, na defesa da cidade, e ele ficava acordado vigiando os acontecimentos. E se viesse o inimigo, ele tocava a trombeta e avisava que haveria guerra e que o povo tinha que se preparar. Então ele avisava também sobre acontecimentos futuros. E é justamente sobre esse contexto de receber uma mensagem e ser fiel a ela, de ver acontecimentos e relatar aquilo que nós vimos e ouvimos, como João diz na primeira epístola, né? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, que nós tocamos na palavra da vida, na palavra da verdade, e isto vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então, o propósito do evangelismo, do evangelho, é não só nos alvejar, ser mensagem de Deus para nós, como também ele deve ser transmitido. Assim como o fogo que queima, para que o fogo continue queimando, ele precisa de matéria-prima para se expandir. A natureza do fogo é expansiva. Assim, a natureza do evangelho é expansiva. Então, se nós somos tocados pelo evangelho, a consequência natural é que nós vamos expandir, levar a mensagem do evangelho. Então, um texto conhecido para nós, agora com essa mentalidade do que significa a palavra evangelho, nós vamos enobrecer mais do que Paulo diz em Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, primeiro para o judeu e depois para o gentio. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, porque está escrito que o meu justo viverá pela fé. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. E a palavra poder vem de dínamos, a explosão, a dinamite, o poder gerador de Deus. Imagina quanto poder Deus usou para criar o mundo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre a terra e os mares, e houve separação entre a terra e as águas. E disse Deus, o Salmo 33 diz: e Deus disse, logo tudo se fez. Então, o poder da palavra de Deus faz com que as coisas aconteçam. Isso manifesta o poder do ser de Deus. Agora no Evangelho, Deus usa mais poder ainda do que Ele usou para criar o mundo. Por quê? Porque Deus criou o mundo do nada. E no Evangelho, Deus não está tirando algo bom do nada. Deus está tirando algo bom, produzindo algo bom em um local que é absolutamente inóspito, ruim, fétido, morto, depravado, perdido. Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O texto não diz que o Evangelho tem a possibilidade de salvar. Não é garantido, não. O que é que acontece se o psicólogo colocar na porta do consultório dele assim: cura depressão em 30 dias? Ele é preso. Ele perde a carteirinha dele da profissão. Ele não pode prometer isso, porque ele não tem garantia de que isso vai acontecer. Mas o Evangelho não fala de uma possibilidade. Ele é o poder de Deus. E assim também o Evangelho não é um poder de Deus, é uma maneira do homem ser salvo. Ele é o poder de Deus. A única maneira do homem chegar ao conhecimento da verdade é através do Evangelho. O Evangelho é a verdade que liberta o homem. Nós fomos atingidos pelo Evangelho. Todos nós fomos evangelizados de alguma forma, ou por várias vezes, ou nascemos num lar cristão e ouvimos repetidas vezes o Evangelho,
apenas nos ouvidos, e uma hora, um dia, nós nos demos conta no nosso coração de que aquilo era verdade, e criamos de fato no Evangelho. Ou alguém foi na porta da nossa casa e nos evangelizou, a gente visitou a igreja e ouviu a mensagem do Evangelho num culto. Ou você foi num culto campal, num culto evangelístico, o pessoal chama de cruzada, né? E você ouviu a mensagem, você é alvo, você se converteu por causa do evangelismo. Agora, como atitude de gratidão a Deus, nós devemos corresponder a isso evangelizando. Deus quer isso de nós. Temos que ter um cuidado, que o nosso evangelismo não se torne ativismo. O que é o ativismo? É fazer. Para que o fogo queime, eu disse, ele precisa ter uma matéria-prima. Você vai acender um churrasco, né? Você vai precisar de álcool, folha de papel, casca de laranja também queima muito rápido. A partir daquilo é que o fogo é gerado. Para que nós venhamos a evangelizar, praticar boas obras, a fazer o que agrada a Deus, nós precisamos primeiro estar cheios de Deus. Ravenhill dizia que o primeiro movimento de Deus é o Espírito Santo vindo até a igreja, avivamento. Primeiro Deus vem até a igreja, depois a igreja vai até o mundo. E o segundo movimento é evangelismo. Então é necessário que nós busquemos a face de Deus, é necessário que nós conheçamos a Deus, para então torná-lo conhecido. E, para tanto, é preciso que nós revisitemos o Evangelho. Todos nós que cremos no Evangelho precisamos continuar crendo no Evangelho. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, que não se cansava de dizer aquelas mesmas coisas porque era segurança para eles. Você precisa ouvir de novo. Eu sei que você já sabe, mas ouça de novo, porque isso vai te deixar seguro na fé. Em 1 Coríntios 15 ele diz: venho outra vez lembrar-vos, irmãos, do Evangelho do qual vos anunciei, o qual vos tenho notificado, no qual vós crentes, é que não tem escrito em vão. Ele vai falar de novo, mas ele não já sabe, então ouve de novo. Tem uma ilustração de um pastor americano que, numa cantata de Natal da igreja, foram cantar, estou tentando lembrar o nome da música em português. Aí a irmãzinha disse assim: de novo, pastor, eu estou cansada. Joy to the World, alegria para o mundo. Eu não lembro como é o nome da... Se alguém lembrar da música em português, me diga aí. E a irmã disse: não, pastor, eu estou cansada de Joy to the World, eu não quero ouvir essa música. Outra vez eu passei por experiência no culto, na semana do Natal, um homem bem sisudo foi na nossa igreja, já era conhecido de alguns irmãos, e ele disse que é evangélico, e ele foi no gabinete antes falar com o pastor e dizer assim: irmão, eu gosto muito de ouvir o senhor pregando, mas só tem uma coisa: estamos na semana do Natal e eu não aguento mais ouvir pregação em Lucas 1 no Natal. Eu quero ouvir uma coisa nova. E o que ele esperava que o pastor fizesse? Tirasse um coelho da cartola, fizesse uma apresentação de teatro, um ventríloco, não sei o que ele imaginava que o pastor fizesse. As mesmas boas e antigas verdades são tão úteis para nós quanto foram no dia da nossa conversão. Inclusive João escreve o Evangelho para isso, quando ele diz assim: Jesus fez muitas coisas, tantas que nem todos os livros do mundo poderiam conter, mas estas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês creiam em Jesus Cristo, e crendo, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Esse crendo é crer continuamente, crer ininterruptamente. Não é dizer assim: há 2 anos atrás eu criei, eu me converti. Certo que a conversão não é um evento, mas a conversão é um processo. Todo dia eu preciso me converter, todo dia eu preciso ouvir o Evangelho, todo dia eu preciso me arrepender dos meus pecados, todo dia a notícia, o nome é Boa Nova, tem que ser novo. Eu preciso dessa notícia todo dia. Então, à medida em que eu revisito, em que eu me comovo, nós precisamos voltar a chorar com os velhos hinos, porque ele vive, ó quão cego andei, grandioso és tu. Precisamos nos encantar com as parábolas antigas do filho pródigo, do pai do filho pródigo, dos 2 filhos pródigos. Precisamos nos emocionar com a história das 100 ovelhas e da ovelha que se perdeu, porque essa é a sua história, essa é a minha história. Então, diante disso, nós devemos sempre nos manter encantados com o Evangelho. O Evangelho é um mistério de Deus, não mistério daquilo que não se pode entender. Não, irmão, não entendo não, porque isso é mistério. Não, o Evangelho que é mistério e Deus revelou. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,
e talvez seja o versículo mais mal entendido ou mal citado da Bíblia, né? Aquilo que nem o olho ouviu, aquilo que nem o olho viu, o ouvido não ouviu, não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Aí o que é que você imagina? Que é uma bênção para o futuro, que é ser livrado de uma provação. Ou você imagina que é o céu. Irmão, o céu vai ser maravilhoso demais. A Bíblia diz que aquilo que nem o ouvido ouviu, o olho viu, o que jamais desceu o coração do homem, é o que Deus preparou para os seus. Mas olha a resposta do mesmo capítulo de 1 Coríntios 2. Paulo diz que Jesus Cristo, o mistério de Deus que estava oculto, já estava preparado antes da fundação do mundo. Deus revelou agora no Evangelho. Aquilo que Moisés pediu para ver, lembra em Êxodo, quando ele disse: Senhor, me mostra a tua face. E o que é que Deus diz a Moisés? Eu vou passar aqui na fenda da rocha, e eu vou passar de costas, e você vai ficar de costas para a rocha. E Deus passa pela fenda da rocha. Aí Paulo diz que no Evangelho nós não vemos as costas de Deus, ou o brilho das costas de Deus. Ele diz que no Evangelho nós contemplamos a face gloriosa de Jesus Cristo. É isso que nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, nem os olhos dos homens viram. É isso que Deus tem preparado para nós, o Evangelho. Então nós temos que revisitar essas verdades. Temos também que revisitar a nossa conversão. Não é duvidar ou remoer se somos convertidos ou não. Não é disso que se trata. O que temos que fazer é aprofundar nossa conversão, nossa experiência, nossa intimidade com Deus, nosso contato e nossa comunhão com Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada mesmo. Nós devemos viver na absoluta dependência de Deus. Não é porque temos muitos anos de fé que pensamos que podemos fazer determinadas coisas sem orar, ou que já sabemos muito e não precisamos mais aprender. Não. Sem mim nada podeis fazer. Então temos que olhar para a nossa conversão, ver os frutos da nossa conversão. Tiago diz que de uma fonte não pode sair água boa e água amarga. Então temos que aprimorar a nossa conversão, crescer em fé. Romanos 1, citando, penso que Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Uma tradução diz de fé em fé. Paulo diz de glória em glória. João diz de graça em graça. Se eu não me engano, Josué diz de poder em poder. Então é algo crescente. Quando você liga o fogo e vai fazer uma comida, um caldo, alguma coisa assim do tipo, ou quer fazer um brigadeiro, um extrato de tomate, o fogo vai secando a parte líquida e o caldo vai ficando mais espesso. Quanto mais o tempo passa, mais o líquido vai ficando mais espesso, vai se encorpando. Assim tem que ser a nossa conversão. Nós temos que encorpar a nossa fé. O que é que você acha? Como vocês podem notar, eu nunca pisei na academia. Mas o que é que vocês acham de um homem que vai à academia há 20 anos? Ele pega o mesmo peso, passa o mesmo tempo na esteira, na mesma velocidade. Ele está crescendo? Ele não está fazendo nada. Porque para ele se exercitar, ele precisa crescer, ele precisa se intensificar. Assim nós, na nossa fé, precisamos nos intensificar. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Está lá em Apocalipse. Então nossa conversão precisa ser aprimorada. Ao pregarmos, temos que estar cientes de que nós precisamos do Evangelho. O príncipe dos pregadores dizia que o evangelismo é um mendigo ensinando para o outro onde é que ele achou o pão. Rapaz, tu não sabe, tem uma sopa lá na rua tal, tem pão bom lá, é pão do dia, não é pão dormido não, lá na rua tal. Eu comi e é muito bom, tem para você também, não vai faltar. Você pode comer e repetir, tem para você. Então, ao evangelizar, nós não estamos numa posição de superioridade e não estamos taxando o homem. Você é um pecador, e você também não é? Certo? Você é um pecador, nós somos pecadores. Aí que está o evangelismo. Assim como Deus me salvou, assim como Cristo perdoou os meus pecados, Ele pode salvar você e pode perdoar você. Jesus conta a parábola, a história da verdade, ele monta uma história hipotética do fariseu e do publicano. E ele disse que os dois entraram no templo. Um orava em pé, o outro orava no chão sem nem olhar para cima. Um orou de si para si mesmo, o outro orou a Deus, e Deus ouviu. O fariseu disse: Senhor, te louvo porque não sou como esses homens. Ele se achava bom demais. E o publicano não ousou nem olhar seus olhos para o céu, levantar seus olhos para o céu, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado? O que confessou o seu pecado. Então é essencial que nós, como cristãos, confessemos o nosso pecado.
confessemos que somos pecado. Confessar o nosso pecado é parte do Evangelho. João disse na primeira epístola: se eu disser que não tenho pecado, eu estou sendo mentiroso. Por que eu estou sendo mentiroso? Porque eu peco. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo. Por que eu engano a mim mesmo? Porque eu sei que eu peco. E se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em mim. Por que eu faço de Deus mentiroso e a palavra de Deus não está em mim? Porque a palavra de Deus diz que eu sou pecador. A gente lê Romanos 3 e pensa assim: porque todos os outros pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é todos os outros, não, é todos. E isso fala de mim. Meu nome está nesse texto indiretamente. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Então vamos a falar, em primeiro lugar, sobre por que nós precisamos evangelizar, as razões e os propósitos do evangelismo. Em primeiro lugar, por que nós temos que evangelizar? Porque é mandamento, é obrigação. Às vezes a gente diz assim: eu não sirvo a Deus por obrigação. É verdade que nós não devemos obedecer a Deus com obediência seca, sem amor. Deus não considera apenas os nossos atos, mas a intenção com a qual nós praticamos os nossos atos. Mas dizer que nós não somos obrigados a servir a Deus aí é outra história. Se a Bíblia mandou, se Deus falou, é mandamento de Deus, é promessa de Deus, é dever de cada cristão. Então o primeiro motivo para nós evangelizarmos é porque esse mandamento recai sobre todos nós. Todos nós conhecemos os textos da Bíblia que mandam nós evangelizarmos. Agora, o curioso, irmãos, é que tem textos que Jesus manda a pessoa não dizer nada. Jesus cura o fulaninho lá e ele diz assim: vai, não conta para ninguém. E o que é que ele faz? Ele está contando para todo mundo. Jesus mandou ele não contar e ele está contando. E com a gente é ao contrário. Jesus mandou a gente contar e a gente não conta. Nós temos a obrigação de evangelizar e nós muitas vezes não evangelizamos. Marcos 16:15, quem pode citar de cabeça? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento, não é opção. Se você puder, se você tiver um tempo na sua agenda, se der certo, se você se sentir preparado, se você fizer um seminário, se você tiver um certificado, e aqui está um engano: irmão, não vamos colocar a igreja na rua não, porque os irmãos não estão preparados para evangelizar. Todo crente está munido. John Wesley dizia que o crente está preparado para duas coisas, direto: para morrer e para pregar. O crente pode morrer que ele está em paz com Deus, ele pode pregar a qualquer momento, porque ele tem a palavra de Deus no seu coração. Então, pesa sobre nós essa obrigação. Ide, é um mandamento: vá e pregue. E é um mandamento indistinto. Pregue para os mais ricos, para eles darem um dízimo alto na igreja. Pregue para os que trabalham com você, para você não precisar sair de casa num sábado de tarde e gastar seu tempo. Ele diz: pregue a toda criatura. Por que para toda criatura? Porque toda criatura tem alma, e tem uma alma eterna. Em Ezequiel ele diz: se eu mandar você pregar para o ímpio, dizer para o ímpio, para ele se arrepender dos seus pecados, você pregar e ele não se arrepender, quem é o culpado é o ímpio. Agora, se eu mandar você pregar para o ímpio, para que ele se converta dos seus maus caminhos, se ele se arrependa dos seus maus caminhos, e você não pregar o sangue dele, eu requererei sobre a tua mão. Não pregar significa ter as mãos sujas de sangue. Judas diz: salvai alguns, da epístola dele, no final ele diz, acho que no 21, 22, salvai alguns tirando do fogo. A noção de evangelizar, de buscar os perdidos, aqueles que se apartaram dos caminhos do Senhor, deve ter um senso de urgência tão grande, que é como entrar num local que está pegando fogo, e aquela pessoa pode morrer sem fôlego, ou pode morrer até carbonizada mesmo, queimada, se não for socorrida. Então você entra lá, socorre a pessoa. Salvar alguns como que tirando do fogo. É o 23. 23? Pode. Salve outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas o versículo 23 lá no início diz: salve outros, arrebatando-os do fogo. A noção de Judas é que pessoas estavam abandonando a comunhão da igreja porque estavam seguindo heresias. Aí que está o perigo do fogo, o perigo da mentira. E pessoas estavam abandonando a igreja ou vivendo na igreja com pequenos pecados de estimação. E ele diz: odeiem até a mancha, as manchas de carne. Por que ele está falando isso? Porque na igreja todos nós nos apresentamos em adoração a Deus e todos nós devemos ter vestes limpas espiritualmente. Apocalipse diz: bem-aventurados
os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar na cidade pelas portas. Então, outro texto de Apocalipse também diz que eles venceram porque guardaram o testemunho da palavra de Deus, não tiveram as suas vidas por preciosa e porque tiveram as suas vestiduras limpas no sangue do Cordeiro. Recai sobre nós essa obrigação. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16. Eu vou pedir para alguém ler. 1 Coríntios 9,16. Aí você encara aí se é optativo ou não. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu não posso comemorar assim, eu sou o cara, eu evangelizo todo dia. Sou o cara, eu faço missão. Sou o cara, eu vou pregar num local distante da minha casa. Eu não posso me gloriar. Não tem vantagem nenhuma. Eu estou fazendo a minha obrigação. E se eu não pregar? Ai de mim! Ai de mim! Quem está falando isso, irmãos, é um homem que viu o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele caiu, não diz que ele caiu do cavalo, né? A gente não sabe se ele estava de cavalo ou a pé. A Bíblia diz que ele caiu no chão. E aquele homem fica prostrado e depois sua visão é tirada, ele fica cego. E ele vai até a casa de um homem chamado Ananias. E Ananias vai ao encontro dele. Aquele homem foi acolhido por Ananias e se Ananias talvez não tivesse ouvido a voz do Senhor Jesus, ele não tinha recebido Paulo em casa, né? Porque chegou ali o serial killer, o matador de crente. O Hitler bate na porta do judeu e diz que quer jantar com ele. É de confiança? Não é. Então Paulo chega lá na casa do Ananias e Ananias só abre a porta e ajuda Paulo, porque Jesus tinha falado diretamente com Ananias também. E depois a Bíblia vai dizer que os cristãos tinham um pé atrás com Paulo. Rapaz, esse camarada aí não é crente não, viu? Eu acho que ele está como espião aqui no nosso meio, para dizer quem é crente, vai decorar a casa de cada um e vai passar o endereço para a gente para perseguir a gente. Mas um homem que ouviu a voz de Deus acolheu ele, ajudou ele. Paulo diz: como é que então eu posso não pregar o Evangelho? Se alguém um dia me ajudou, se alguém um dia olhou para mim, se alguém um dia foi canal de Deus para a minha vida. Como eu, miserável e perdido pecador, poderia negligenciar a pregação do Evangelho se eu fui alcançado por ela? E Jesus disse em Mateus 28: me é dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Pode ir para todo lugar, porque a minha autoridade ela não está só delimitada nesse local, mas ela se estende a todos os termos da terra. E Mateus diz assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Marcos diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mateus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. Marcos faz um relato. O último versículo de Marcos diz que eles saíram para pregar e o Senhor ia com eles. Abraham Lincoln tem uma frase interessante. Ele diz assim: muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que Deus está comigo? E ele diz: a pergunta certa não é se Deus está comigo, a pergunta certa é: será que eu estou do lado de Deus? Não é será que Deus está do meu lado? Deus não nos abandona. Será que eu estou do lado de Deus? Nós temos uma rota. A rota pode ser perigosa, a rota pode ser arriscada. Nessa rota nós podemos encontrar muitas perseguições, muitas portas fechadas. Uma vez uma pessoa bateu a porta tão forte na minha cara que eu acho que é por isso que até hoje eu tenho essa cara de assustado, né? Pá! Um ódio do Evangelho. Nós podemos encontrar muitas adversidades, muita gente que rejeita o Evangelho, mas há uma promessa de que enquanto nós estamos indo, Deus está conosco. Pode ir que Ele vai com você. Quando você sai para evangelizar, você pode pegar a sua Bíblia sozinho e caminhar pela rua. Pode ter certeza que não é só você que está andando ali. Jesus está do seu lado. Então pregamos por obrigação. O segundo motivo para nós pregarmos o Evangelho é por adoração. O Senhor Jesus Cristo é tão grande, Ele é tão bom, Ele é tão exaltado, que Ele tem que ser notado. Seu nome deve ser pregado por quem Ele é e por seu poder. Veja o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 2,
do versículo 14 ao 16. Uma pessoa lê 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Eu gostaria que uma segunda pessoa lesse Filipenses, capítulo 1, do 12 ao 18. Eu vou repetir para não confundir. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Aí você segura aí a Bíblia com o dedo, né? E vai para Filipenses, capítulo 1, do 12 ao 18. Primeira leitura, 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Quem lê? Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Mas para estes somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. Quem está preparado para essas coisas? Filipenses capítulo 1, do 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns tornam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O resultado principal e final do evangelismo é a glória de Deus. Deus é adorado. E Deus não é adorado simplesmente quando a gente ganha uma alma, né? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas não apenas quando isso acontece, mas Deus é glorificado no Evangelho, em primeiro lugar, independentemente da aceitação ou da rejeição dos homens. O texto de 2 Coríntios diz que o homem pode negar ou pode receber a fé, ele pode sentir no Evangelho o perfume de Deus, o perfume da glória de Cristo, ou ele pode sentir no Evangelho cheio de morte. É interessante que coisas muito fortes, ou a gente ama ou a gente odeia, né? Quem gosta de pimenta ama pimenta, quem não gosta de pimenta detesta pimenta. Quem gosta de que mais? Abacate, azeitona, coisas com gosto muito apurado, ou você ama ou você odeia. Cristo é um fato tão grande, tão notório, que não tem como se manter imparcial. Ou os homens amam a Cristo, ou os homens odeiam a Cristo. Os homens amam a Cristo, a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E os homens odeiam a Cristo. Jesus diz: odiados de todos sereis. Eis que vos envio como cordeiros do meio de lobos. Odiados de todos sereis. Então não é que o homem que rejeita o Evangelho, ele está neutro ao Evangelho. Ele está quase igual aquela bola de sinuca, quase encaçapando. Não, enquanto ele não receber a fé, ele odeia o Evangelho. Agora, independente da aceitação ou da rejeição dos homens, o Evangelho tem que ser pregado. Isso adora a Deus. Jesus disse: quando você for numa casa, saúde com paz. Se a pessoa lhe saudar com paz, se ela receber bem, você vai e prega. Mas se aquela pessoa não quiser receber o Evangelho, se naquela cidade ninguém quiser ouvir o Evangelho, bata a poeira dos seus pés, siga o seu caminho. O missionário dizia: por que pregar o Evangelho para uma pessoa 2 vezes, enquanto tem uma que nunca ouviu? Se você não quer ouvir, eu vou passar para o próximo agora. Uma hora alguém vai ouvir, uma hora alguém vai dar ouvidos à palavra. Então, independente dos homens aceitarem o Evangelho ou rejeitarem, Deus é glorificado. Em segundo lugar, independente do que aconteça conosco por pregar o Evangelho, Deus é glorificado. O texto de Filipenses diz que Paulo foi preso por causa da pregação do Evangelho. Mas não nos preocupemos, irmãos, até quando as coisas pioram para nós, elas melhoram. Até quando parece que as portas estão sendo trancadas para o Evangelho, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem um plano estratégico para fazer a sua palavra conhecida. E quando ele termina a carta aos Filipenses, ele diz: os da casa de César vos saúdam. Como assim os da casa de César? Ele montou uma igreja dentro da prisão. Ele não estava sendo preso pelos homens, estava acorrentado pela palavra de Cristo. Mas ele diz: irmão, não se preocupe, eu estou preso, mas a palavra está solta.
nada pode segurar um homem que está disposto a pregar o Evangelho. O apóstolo, se a minha memória não me trair, se não me engano, o apóstolo André, crucificado num X, amarrado, não foi logo dilacerado, nem seu corpo transpassado, nem nada, mas foi amarrado num X e deixado pendurado para definhar e morrer. Irmãos, enquanto aquele homem tinha fôlego de vida, ele pregava, as pessoas passavam em frente à cruz dele e ele pregava o Evangelho. Porque independente do que aconteça conosco, se os homens vão nos aplaudir ou se eles vão nos apedrejar, Deus é glorificado. Agora, para talvez até nosso escândalo, independente da intenção com a qual os homens pregam o verdadeiro Evangelho, Deus também é glorificado. Ou seja, se um falso crente pregar o verdadeiro Evangelho, uma alma pode se converter. Aquela alma que se converteu vai ser salva, e ele que não é crente não vai ser salvo. Mas se ele pregou o Evangelho de verdade, vai haver conversões. Pode haver conversões e Deus é glorificado. Agora, isso não significa dizer assim, não, irmão, o importante aqui está pregando a palavra. Isso não pode validar todo movimento de seita, né, que em tese bate nas portas das pessoas, como se isso fosse a pregação do Evangelho. Não é isso. Paulo está dizendo aqui que não importa a intenção com a qual os homens pregam a Cristo. Então, se um homem prega o verdadeiro Evangelho para ganhar dinheiro, ele mesmo pode não ser salvo, mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. Se o homem prega o Evangelho e ele mesmo não crê no Evangelho, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Não muito longe de nós, em Crateús, a irmã de um padre deu o Novo Testamento para um senhor da comunidade ler. Ele ajudava o padre na missa. Ele leu, entendeu e disse, rapaz, isso aqui está incompatível. O que a Bíblia está dizendo aqui, não era nem a Bíblia toda, era só o Novo Testamento. O que a Bíblia está dizendo aqui não é compatível com o que é ensinado. Ele saiu da igreja. Ainda não tinha chegado nem missionário lá, não tinha nem igreja plantada lá. Daí ele parou de ir à igreja porque ele achava incompatível a mensagem que a igreja pregava no sacrifício da missa e aquilo que a Bíblia prega sobre o real sacrifício de Jesus Cristo. Mas o padre não queria ajudar ele, nem a irmã do padre queria que ele se tornasse protestante quando deu a Bíblia traduzida para ele. Mas Deus é tão soberano que até por meio da má intenção dos homens, ou da falta de intenção dos homens, aquele homem se converteu ao Evangelho. Então Deus é glorificado no Evangelho. Terceiro motivo para nós pregarmos, devoção. Amamos tanto a palavra de Deus que queremos compartilhá-la. Nós lemos o Salmo 96. O Salmo está tão alegre em Deus, está exultando tanto em Deus, que ele convoca as nações a temerem ao Senhor, a se converterem ao Senhor. Então, se nós estamos adorando a Deus com alegria no coração, se nós servimos a Deus com prazer, se Jesus de fato mudou a nossa vida, nós vamos compartilhar isso. Tem a história do irmãozinho no interior. No meio do culto ele dava glória a Deus. Aí um irmão disse assim, pastor, o senhor tem que parar aquele irmão porque ele está atrapalhando o culto. Aí o pastor foi lá na casa do irmão, né? Lá no meio do sertão. O irmão estava montado no cavalo. O pastor, ei meu filho, vem aqui. Aí ele, ô pastor, tudo bom? Tudo. Irmão, é o seguinte, você não pode estar fazendo barulho no culto não, porque você está atrapalhando e isso não é bom não. Aí o irmãozinho disse assim, aí o irmão calma, né? Pastor, mas eu era beberrão, falava palavrão, tinha a boca suja, eu bati na minha mulher, eu traí minha mulher, eu maltratava meus filhos. Jesus mudou minha vida, Jesus perdoou meus pecados. Ele foi se animando. Aí disse, pastor, segura aqui o cavalo. Aí o pastor segurou o cavalo, ele desceu do cavalo e gritou, glória a Deus. Por que aquele homem estava tão alegre? Porque ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então, se eu sei em quem eu tenho crido, eu vou compartilhar essa mensagem. Outras pessoas precisam ouvir. Então, quando você enche uma garrafa, além da conta, o que é que acontece? Derrama. Quando nós estamos tão cheios de Deus, nós vamos derramar e vamos compartilhar o Evangelho com outras pessoas. É natural que isso aconteça. É um ato de devoção pregar o Evangelho. Vamos ver algumas passagens dos Salmos. Salmo 9, verso 1. Alguém pode ler já. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Vamos agora ao Salmo 71, verso 16.
Salmo 71, 16. Outro irmão lê. Fui ensinado, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado os teus maravilhas. Salmo 145, verso 6. Todos falarão de teus feitos notáveis, e eu anunciarei tua grandeza. Quando acontece uma coisa grande, todo mundo conta, né? As notícias correm muito rápido. Rapaz, tu soube do acidente que aconteceu. Rapaz, tu soube que chegou um circo novo na cidade, um parque temático na cidade. Você sabe do novo evento, você sabe que vão inaugurar uma obra tal. As notícias correm e o Deus está trabalhando. Então Deus quer que essa notícia de que Ele é o Deus, Isaías diz, né? Nem com o ouvido se ouviu e nem com o olho se viu um Deus como o nosso que trabalha para aquele que nele espera. Então, se Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera, nós devemos anunciar os feitos do Senhor, anunciar a vontade de Deus. Então, como ato de adoração, nós proclamamos o Evangelho. Senhor, o Senhor é tão grande que eu vou cantar o teu nome, eu vou proclamar, eu vou espalhar para os outros. É por esse motivo que todo crente pode e deve evangelizar, porque todo crente adora a Deus, porque todo crente verdadeiro, salvo, novo convertido e especialmente, né, ele tem alegria no seu coração para compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Próximo motivo pelo qual devemos evangelizar é por questão de identidade. O fogo queima, a água molha, a sombra escurece, a luz ilumina e o crente evangeliza. Spurgeon dizia: ou você é um missionário ou você é um impostor. Quando Alexandre, o imperador, né, chamado de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele na sua juventude, treinando no exército, um general marrento chega para ele, né, Durão, Caxias, como a gente chama, né, em memória ao Duque de Caxias. O general Durão chega para ele e vê ele assim muito cabisbaixo, abatido, sem força de vontade para treinar, para lutar, para ir para a guerra. Ele diz: meu filho, como é seu nome? Meu nome é Alexandre. Como é seu nome? Meu nome é Alexandre. Meu filho, tem um problema com você. Alguma coisa tem que mudar. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Qual é o seu nome? Eu sou cristão. Então, ou eu evangelizo, ou eu mudo de atitude, ou eu mudo de nome. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Ou eu não temo a Deus, eu não evangelizo, eu não prego a palavra. Então, é inerente à nossa identidade a evangelização. Jesus disse em Mateus 5, do Sermão do Monte: vós dizeis, é assim que está escrito? Não. Vós falais, vós ensinais, é assim também não. Como é que está escrito? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A identidade, a vida do cristão. Ele diz: não se pode esconder uma lamparina, um candeeiro, um lampião, como a gente diz aqui, debaixo de uma cama. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz ilumina, a luz é notável. E na continuação do Sermão do Monte ele diz que a nossa justiça deve resplandecer diante dos homens para que o nosso Pai Celestial seja glorificado. Que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. E às vezes a gente diz assim: aquele crente ele é um fariseu. Irmãos, tem crente que nem para fariseu não dá, porque os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, eles oravam 3 vezes por dia, eles davam dízimo de tudo, e eles faziam prosélitos. Não estou elogiando eles não. Jesus, pelo contrário, diz assim: observem os fariseus, eles fazem o que é certo, mas eles fazem da maneira errada. Então diversas vezes Jesus vai dizer: os fariseus oram, mas eles oram com hipocrisia para serem notados pelos homens. Vocês, quando orarem, orem em secreto. Mas orar está certo? Está. Então, se o fariseu que não conhecia a Cristo como Messias, não conhecia Jesus como Messias, orava, muito mais aqueles que conhecem Jesus devem orar. Por isso a nossa justiça deve exceder. Alguém diz assim: irmãos, os espíritas doam quilos e quilos de alimentos, trabalham para os pobres. Irmãos, se eles não conhecem a Deus, fazem isso. Nós que conhecemos a Deus, temos que fazer muito mais. Irmão, o adventista é impressionante. No sábado ele não trabalha, pode chover canivete, ele não trabalha, ele dedica um dia inteiro para Deus, ele fica na igreja. Irmãos, se nós conhecemos o Senhor, o poder da ressurreição,
que o dia do Senhor é muito maior do que o dia memorial da redenção, é muito maior do que o dia memorial da criação, muito mais nós temos que ser zelosos com o dia do Senhor. Ai, irmãos, os mormons, os testemunhos de Jeová, todo dia estão lá na porta batendo na porta. Irmãos, se eles estão pregando uma falsa mensagem, como Jesus disse aos fariseus, fazendo 2 vezes mais filhos do inferno, se eles são zelosos em pregar e montar o seu império, muito mais nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. Temos que ser zelosos nisso. Mas infelizmente é o que Jesus disse em Lucas, eu penso que em Lucas 16. Infelizmente, irmãos, os filhos das trevas têm resplandecido mais do que a luz. Infelizmente, os cristãos têm brincado de ser cristãos, os cristãos têm se eximido da sua obrigação de evangelizar. Mas essa é a nossa identidade. Veja o que Mateus diz no capítulo 12, versículo 34. Pode ler. Alguém? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala que está cheio o coração. Aquela musiquinha que a gente aprendeu quando era criança, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Irmãos, a boca transborda o que está no nosso coração. Se nosso coração está cheio do Evangelho, a gente prega o Evangelho. E não dá para empurrar um carro o tempo todo. O ideal é abastecer o carro com combustível. Não dá para empurrar o tempo todo o evangelismo. Irmãos, vamos fazer agora sábado à tarde às 3 horas. Aí empurra a igreja. Aí, mas não pôs gasolina, o que acontece? O carro para. Aí aquele grupo se desfaz. Irmãos, vamos fazer agora todo sábado à noite um culto campal no bairro tal. Aí faz 2, 3 meses, sem combustível, o carro para. É por isso que muitos movimentos de evangelismo, muitas, entre aspas, chamadas missionárias têm começo, meio e fim. Porque é fogo de palha, porque é animação, porque é empolgação humana, porque faz evento especial. No dia das mães nós vamos fazer uma ação social. O que é muito... Não, uma vez por ano nós vamos fazer. Não, tem que ser constante. E o carro para andar, ele precisa de combustível. Então a boca vai falar daquilo que o coração dela está cheio. Então, como intensificador, como propulsor, como força motora da evangelização, está o evangelho no meu coração. Penúltimo motivo pelo qual eu listei aqui que devemos evangelizar: vontade. O Espírito da verdade nos impulsiona, motiva, fortalece para compartilhar a palavra da fé. João 16, 13 nos ensina que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Jesus fala no contexto de perseguição que na hora que nós fôssemos presos, o Espírito iria nos ajudar e iria mostrar as palavras que nós deveríamos dizer em julgamento. Então, o Espírito Santo nos acompanha na evangelização, e sem o Espírito Santo não é possível evangelizar. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz quando seria possível que os discípulos evangelizassem. Quando ele morre, Lucas diz: estando os discípulos a portas trancadas, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles e apresentou-se dizendo: Pai seja convosco. E João diz: e soprou-lhes o Espírito Santo. Então, no outro contexto, João fala sobre Jesus soprando o Espírito. Em Lucas, Jesus se apresenta no meio de homens medrosos. Antes da ressurreição, o que é que Pedro faz com Jesus? O nega 3 vezes. E depois da ressurreição, depois da descida do Espírito Santo, o que é que Pedro está fazendo? Pregando o Evangelho. Varões e irmãos, saber que esses homens não estão cheios de mosto, como dizem, mas hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel: eis que nestes últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Pedro está audacioso. Aí no capítulo 4, os apóstolos são presos e Pedro não nega Jesus. Eles: não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto acontecer.
E Pedro vai e prega de novo. E os homens que prenderam eles fazem um acordo: é o seguinte, nós vamos soltar vocês, mas não é para pregar mais não. E o que é que acontece quando assim que eles são soltos? Eles começam a pregar de novo. E eles chegam, e é interessante, irmãos, a igreja estava aflita. Deus, livra o pastor Pedro. Livra o pastor Pedro da morte, que a gente precisa dele. Livra, e os apóstolos todos presos, a igreja vai ficar sem pastor. E a igreja aflita. E quando eles chegam, irmãos, são eles que animam o coração da igreja. E eles oram: Senhor, assim como o Senhor predisse pela boca do teu servo Davi, enche do teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e se moveu toda a casa onde eles estavam. Paulo e Silas estão presos. O que é que eles fazem? Eles estão cantando em alta voz os louvores de Deus. Então, é necessário vontade. E essa vontade, estou procurando aqui a palavra, essa intrepidez para pregar o Evangelho é traduzido na palavra do versículo 8 de Atos 1. E ser-me-eis testemunhas. Quando? Quando você tomar atitude? Não. Quando a promessa do Pai se cumprir, quando o Espírito Santo descer, aí vocês vão ser testemunhas. Ser testemunha é se colocar até em julgamento, se responsabilizando por aquilo que você tem a dizer. Rapaz, você tem certeza que Jesus morreu e ressuscitou? Tenho. Pois você vai ser preso por causa disso. E no julgamento você vai dizer se você crê mesmo ou não. Isso é ser testemunha, até diante da morte. Não abrir mão de pregar o Evangelho. Prenderam Policarpo, um dos cristãos da era antiga da igreja. E o Policarpo já tinha mais de 80 anos. E disseram assim: Policarpo, nós vamos te dar mais uma chance, rapaz. Nega Jesus e te livra da morte. E Policarpo diz: eu tenho servido ao meu Senhor tantos esses anos, ele nunca me fez um mal. Jesus só me fez o bem. Por que agora eu vou fazer esse mal a ele? Acendam logo a fornalha, acendam logo as chamas, porque eu quero ir ao encontro do meu Senhor. Está até diante da morte. Isso é ser testemunha. Outra coisa que significa ser testemunha: falar daquilo que você viu. Fofoca é assim: rapaz, eu ouvi dizer que o fulano fez assim, assim, assim. Aí o outro vai e aumenta mais ainda a fofoca, né? Rapaz, o fulano disse que aconteceu isso, isso, isso. Telefone sem fio, e aí vai passando. O Evangelho não é fofoca. Nós pregamos daquilo que nós experimentamos. Ser testemunho de Jesus significa: eu sei, eu tenho absoluta certeza, eu creio no Evangelho. E essa certeza é tão grande dentro do meu ser, que eu estou falando para você algo que eu experimentei, algo que eu sei que é verdade, tão certo como 2 e 2 são 4. Eu sei que é verdade a palavra de Cristo. Eu sei que Jesus ressuscitou. Em último lugar, devemos pregar o Evangelho pela necessidade. O Evangelho não é uma das mensagens, ele é a mensagem. Atos 4,12 diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais eles devem ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo diz em Romanos, aí alguém podia dizer assim: não, mas está certo, a salvação é em Jesus. Mas pode existir algum meio de conhecer Jesus se não for pela pregação do Evangelho? Aí Paulo responde a gente, antes que a gente ouse fazer essa pergunta. Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A tese central dele é essa, em Romanos 10. Ele diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? É uma pergunta retórica. Ele não está nem deixando você pensar, não. Ele já está dizendo: não tem como. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então às vezes a gente se pergunta: irmão, e aqueles milhões de asiáticos, aqueles milhões de indígenas, aqueles milhões de africanos, e hoje em dia na Europa quase cristã e ateísta, né? Aqueles milhões de europeus, como crerão naquele de quem nada ouviram? É por isso mesmo que o Evangelho tem que ser pregado. Alguém diz: não, mas Deus vai julgar de um modo diferente os índios, né? Não, Deus vai julgar os povos não conhecidos. Se fosse assim, a gente não tinha que pregar o Evangelho para quem não conhece. A gente tinha que chegar de helicóptero, né? Uma tribo indígena, isolada, que nunca teve contato com a sociedade de outros locais. Aí desce lá o camarada de helicóptero. Aí você faz uma pergunta assim: você já ouviu falar no Evangelho? Aí o índio diz assim, o pajé, né? Não, nunca ouvi falar não. Aí depois pronto, ó, se alguém vier pregar, você tapa o ouvido e sai correndo. Aí ele sobe no helicóptero e vai embora. Por quê? Porque se nessa lógica aqueles que nunca ouviram o Evangelho vão ser salvos por algum motivo inexplicável, então é melhor que eles nem ouçam.
Por quê? Porque se ele não ouvir, Deus vai arrumar um jeito de salvar eles, nessa tese. E se eles ouvirem, quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, então é melhor nem pregar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E a pergunta vai continuando. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí a responsabilidade é lançada para a igreja. E como pregarão se não forem enviados? E aí a necessidade de enviar missionários, enviar pregadores, sustentar e prover e se preocupar. É interessante como a gente coloca a missão como uma gaveta na igreja, né? Você tem um guarda-roupa, diz assim, essa aqui é a gaveta de roupa íntima, aqui eu guardo calça jeans, aqui eu guardo calça social, aqui eu guardo camisa polo, aqui eu guardo camisa regata. A igreja não tem uma área de evangelização. A igreja não tem um setor de missão. É inerente à igreja evangelizar. É urgente. É o propósito da igreja. O McDonald's vende comida fast food, gordurosa até. O papel do McDonald's é esse. O papel da igreja é evangelizar. Você chega no McDonald's, você diz assim, eu quero um Big Mac. Ele diz assim, não tem, só tem perfume. O McDonald's não vende perfume, o McDonald's vende fast food. A igreja tem que evangelizar. É a obrigação da igreja, é tarefa da igreja, é a essência da igreja. É a evangelização. Uma igreja deve estar em evangelismo. Quando a igreja não expande, quando a igreja não prega, a igreja se atrofia. Paulo, falando sobre outro contexto, falando sobre ofertas, Paulo diz assim, Deus dá semente a quem semeia. Ele está falando ali sobre ofertas. Mas isso se aplica sobre evangelismo. Deus abençoa, Deus nutre, Deus prospera espiritualmente, Deus faz a igreja crescer, Deus sustenta, Deus agrega novas almas, Deus soluciona os problemas da igreja, Deus dá maturidade aos cristãos. Deus dá semente ao quê? Semeia. Tinha um pastor de uma igreja de um bairro até consideravelmente rico no Rio de Janeiro. E as contas da igreja não batiam de jeito nenhum. E ele estava cheio de problema. E a igreja de cabeça para baixo. Ele disse, vamos tomar uma atitude de fé. A gente não diz para o membro dar dízimo e oferta, a gente não diz para o membro ser generoso. Vamos agora como igreja dar um passo de generosidade. Vamos doar metade da renda da nossa igreja para a missão. Missão e evangelismo, vamos sustentar os missionários. É a igreja endividada. Adivinha o que aconteceu? Deus dá semente ao que semeia. Deus ajudou a igreja. A igreja tem que estar do lado de Deus, como eu disse. Se preocupe em estar do lado de Deus. Então é necessário que o homem seja salvo apenas pelo evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo diz, aprove a Deus salvar os seus pela loucura da pregação. Deus é todo poderoso, Deus é soberano. Deus poderia ter mandado anjos para pregar, Deus tinha inúmeros meios de salvar o homem, mas aprove a Deus, é Deus que quis assim. Então se Deus quis assim, nós temos que nos preocupar com a vontade de Deus. Aprove a Deus salvar os seus pela loucura da pregação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Está todo mundo calado, perigoso. Ou está todo mundo entendendo, ou ninguém está entendendo. Existe um ponto que falou sobre Romanos 10, né? Que é a série de perguntas de Paulo para concluir que nós devemos pregar porque a fé vem pelo ouvir, né? E se a gente vai para Efésios capítulo 1, a gente vai ver que o Espírito opera a regeneração, né? Salva o pecador por meio de ouvir o Evangelho. Depois ele é selado, né? O penhor, o selo do rei. E é interessante que nós somos igrejas seriedade presbiteriana, a gente chama batista, nós somos de igrejas consideradas calvinistas, né? E muitas vezes nós somos questionados porque nós pregamos se Deus já predestinou todas as coisas, né? E a resposta normalmente que nós damos, e é claro, é justamente o que está contido em ambos os textos. Nós pregamos porque Deus determinou um meio. Os homens só salvar-se-ão se ouvirem o Evangelho e o Espírito Santo nos converter. Então, o homem precisa ouvir o Evangelho e Deus determinou essa maneira, né? Então, nós, como igrejas reformadas históricas, nós prezamos a evangelização, enviamos missionários, fundamos
Os movimentos modernos de evangelização, De missões. com Ian Carey, com A Dona Irã Hudson, Hudson Taylor. O próprio John Miller também. Aquele da África, Charles Studd, acho que. que descobriu a Vitória Régia, Sim. as cataratas do Niágara. A Dona Judson. E outros mais, nós cremos piamente que o Senhor salva o seu povo por meio do Evangelho. E não há outro meio daquele povo que foi amado por Deus na eternidade ser alcançado sem evangelização. Então, pode ter algum irmão que ainda tem essa dificuldade e a gente precisa deixar claro sempre que nós pregamos o Evangelho por causa disso. Não há possibilidade de uma pessoa ter fé, não há possibilidade da pessoa ser selada pelo Espírito, ser a habitação do Espírito, viver com Cristo e ser salvo sem a pregação do Evangelho. Deus determinou que o seu povo perdido, como diz em João 10, as suas ovelhas, que não estão no aprisco, ouvissem a sua voz. E ouvir a voz de Jesus é por meio da explicação, é sentar com um pecador na rua com outra pessoa e dizer: olha, aqui é o pão, esse é o pão da vida, esse é o Senhor Jesus. O fato de a conversão ser operada pelo Espírito Santo é um consolo para nós, é uma motivação. Já a pessoa se diga assim: Sidney, a responsabilidade da alma da Camila depende de você. Já a pessoa deve dizer assim: você tem que fazer dela uma convertida. Rapaz, nem de noite ele não ia dormir. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, orar pelas almas, fazer o que está ao nosso alcance, mas sabendo que quem opera a obra é Deus. Paulo diz, Paulo conta, né? Apolo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Atos 13 diz que a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que deveriam ser salvos. Deus é que acresce almas à igreja. Deus é que traz pessoas. E ainda bem que Ele faz isso, porque se Ele não fizesse, nenhum de nós ia conseguir fazer. Spurgeon dizia que se eu converter um homem, qualquer outro vem e desconverte ele. Agora, se Deus converter um homem, ninguém desconverte ele. É obra de Deus. É até um ditado muito popular no nosso meio, né? Fazer a obra de Deus. Isso deveria inspirar nós confiança, porque nós estamos fazendo, é verdade. Mas nós estamos fazendo o quê? A obra de Deus. Então quem está fazendo é Deus. Que nem tem uma história de dois construtores, né? Um foi, o cara chegou e perguntou: e aí, cara, o que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando aqui fazendo cimento. Estou desmotivado. Aí o cara virou para o disse assim: o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir esse prédio inteiro. Então, quando a gente olha para a questão do evangelismo, a gente deve olhar na perspectiva de que: o que você está fazendo? Eu estou dentro da missão de Deus. Deus está resgatando o seu povo por meio da pregação da palavra. Eu faço parte de uma missão que Ele começou em Gênesis, quando anunciou: de ti virá a semente e ele pisará a cabeça da serpente. Quando os Beatles foram gravar uma música, todas as músicas deles são hits, né? Lá perto estava acontecendo uma obra e estava dando a hora de ir embora, né? Na hora do almoço. A gente sabe que hoje é a sirene, né? Aqueles são estridentes. Na época era um sininho, e no meio da música tocou o sininho. Eles terminaram de gravar a orquestra, uma parafernália de instrumentos, gravaram e foram ouvir depois a gravação finalizada. No meio da música, aleatoriamente, aparece o som estridente do sininho da obra vizinha que estava sendo construída no meio da gravação. E eles disseram: não, nós não vamos tirar o som, não, nós vamos manter o som. E quando eles iam tocar a música ao vivo, eles pediam: rapaz, um percussionista, né? Você vai ser responsável por tocar o sino, porque para eles o sino fazia toda a diferença. Na igreja, irmãos, não importa qual seja o tamanho do nosso trabalho, o que é importante é que nós venhamos a fazer aquilo que Deus requer de nós. Pode ser até um sininho. Você não precisa ser o solista, você não precisa ser o regente, você não precisa ser o maestro. Se você está tocando o sininho, você está fazendo algo essencial no trabalho da igreja. E a mulher mais importante para a missão, para o evangelismo, ela nunca foi para a África, ela nunca foi para a China. Que mulher foi essa? A mãe de John, né, João, e de Charles Wesley, Susana Wesley. O que é que ela fez de tão grande para adorar a Deus? O que foi que ela fez de tão grande para a salvação de almas no mundo inteiro? Ela lavava a louça, ela discipulava seus filhos, ela acordava de madrugada para orar por eles. Uma coisa tão pequena,
mas ela estava fazendo o que Deus entregou nas suas mãos. E ela pregou o evangelho para os seus filhos, educou seus filhos nos caminhos do Senhor. E John Wesley sozinho andou 24 mil quilômetros a cavalo e a pé pregando o evangelho. Pregava cerca de 3-4 vezes por dia. E Charles Wesley, o maior compositor de hinos da história da igreja. Hinos que a gente canta até hoje. É como Eis dos anjos a harmonia. E também aquele Cristo já ressuscitou. Não vou conseguir lembrar agora a melodia. E muitos outros hinos conhecidos por nós. O que ela fez? Ela fez aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Ela tocou o sininho. Ela fez aquilo que Deus designou que ela fizesse. Vamos ver a vida da igreja, a igreja que evangeliza. Porque se nós vamos evangelizar, nós temos que entender que evangelismo é uma obra de incluir pecadores na igreja. Doutor da fé dizia que se Deus é nosso pai, a igreja é nossa mãe. Faz estranha, né? Mas é verdade. Porque a vida dos novos convertidos são gerados na igreja. Porque embora nem todo mundo que esteja na igreja seja convertido, é verdade também que todo convertido quer viver na igreja. O lado crente é a comunhão dos santos. A dor do salmista do Salmo 42 é porque ele estava longe do templo. O anseio do salmista no Salmo 121 eleva os olhos para o monte. O que é que ele viu nos montes? Aí os pregadores dizem, né? Os montes falam da criação de Deus. Não, o salmista estava em direção a Jerusalém. E lá no cume do monte, ele viu o templo. Ele viu o povo caminhando, os peregrinos chegando a Jerusalém para adorar a Deus. Tem um dos salmos também de peregrinação, que ele disse, ele entrou, ele nem começou, ele está na porta só. E ele disse assim, Jerusalém, como são formosas as tuas portas. E depois dos cânticos de caminhada, de peregrinação, o Salmo 137, o salmista está na Babilônia. E ele diz assim, se eu não lembrar de ti, Jerusalém, que minha língua grude na minha boca de seca, que as minhas mãos sejam cortadas. É melhor viver em Jerusalém do que ter qualquer outro prazer. Melhor viver nos atos do Senhor. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então é necessário que nós venhamos a ter uma boa convivência na igreja, venhamos intensificar a nossa vida na igreja. Somos o corpo de Cristo que age em nome do Senhor, correspondendo à sua vontade. Somos o exército de Deus que cumpre a sua missão. Não podemos divorciar o evangelismo da obra da igreja. Se nós formos à rua todo dia e trouxermos pessoas, mas se quando elas chegarem aqui elas não ouvirem hinos bíblicos, se elas não orarem, se a mensagem que for pregada não for bíblica, nós estamos enchendo um saco furado, porque está divorciada a mensagem do evangelho com a mensagem que está sendo pregada na igreja. Eu nem coloquei na apostilazinha que encaminhei para vocês, mas é necessário também que no trabalho pastoral, aquele que prega o evangelho no púlpito, não deixe subentendido o evangelho. É preciso pregar o evangelho. Foram perturbar o Whitfield, evangelista. Pastor, o senhor só fala de novo nascimento. O senhor só fala que a gente tem que nascer de novo. Todo domingo é essa mesma coisa, essa mesma história. E por que o senhor prega tanto sobre o novo nascimento? Aí disse, minha filha, é porque você precisa nascer de novo. Você ainda não nasceu de novo não, porque você não está gostando da pregação sobre o novo nascimento. Nós não podemos pressupor que todos aqueles que frequentam a igreja são cristãos de fato. E por isso devemos apelar aos crentes que se arrependam dos seus pecados, e aqueles que pensam que são cristãos e não são, também que se convertam ao evangelho. A igreja é a agência de Deus para a evangelização. Por quê? Porque na igreja Deus entregou todas as ferramentas. Deus deu à igreja a pregação domingo após domingo. Deus deu à igreja o batismo e a ceia. Deus deu à igreja a disciplina eclesiástica para a boa convivência e o incentivo à santidade e a exortação ao arrependimento dos crentes. Deus deu todas as ferramentas à igreja. Vocês lembram de Êxodo 14? O faraó está perseguindo o povo e o povo agoniado. Viemos só para morrer, aquela gritaria. Eu fico imaginando milhares de mulheres e crianças, até os homens gritando de pavor, né? E Moisés aperreado e Moisés a orar. O que é que Deus disse para Moisés? Alguém lembra? Por que clamas a mim? Eu não te dei o cajado, Moisés. Eu não disse, com esse cajado você vai fazer todos os meus prodígios, com esse símbolo do meu poder você vai ferir o Egito. Eu não disse que eu estaria com você. Por que clamas a mim? A gente fica, será que é a vontade de Deus evangelizar? Será que eu tenho que sentir Deus tocar no meu coração? Não, irmão.
uma missionária, o nome dela eu acho que seja Simone Miller. Ela disse assim: eu não precisei de uma chamada especial. Eu li a Bíblia, eu ouvi um mandamento e obedeci. Eu não preciso de algo especial, porque já está escrito. Por que clamas a mim? Por que a gente ainda se pergunta se Deus quer que a gente evangelize? Será que Deus está falando comigo com essas palavras sobre evangelismo? Claro que está. Deus deu todas as ferramentas para a igreja, para que a igreja esteja munida, suprida espiritualmente, forte espiritualmente, para ganhar almas, para que essas almas, quando cheguem, sejam nutridas pelo Evangelho. Algumas características do ambiente da igreja que cativam, que de fato estão conectadas com o evangelismo. A primeira delas é a pregação. Vamos ver o que diz Atos 11, 25. Atos, capítulo 11, versículo 25. Alguém pode ler? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então eu anotei errado. Deixa eu ver aqui. É o 26, perdão. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Antes desse momento, os discípulos eram chamados de seguidores da seita do caminho, porque eles falavam do caminho do homem para Deus, que era Cristo, né? Um novo e vivo caminho de Hebreus. E a partir de agora eles são chamados de pequenos cristos. Rapaz, vocês parecem demais com Jesus. Vocês são iguais a Jesus. Rapaz, é impressionante como vocês lembram o Cristo. Por quê? Porque vocês fazem milagres igual a Ele? Porque vocês saem batendo com a zorrague os vendilhões do templo? O que é que vocês fazem que torna vocês parecidos com Cristo? Paulo e Barnabé foram e pregavam e ensinavam uma quantidade enorme de pessoas. Se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Quando o ensino se prolifera na igreja, quando a igreja é edificada na palavra, quando a igreja aprende o evangelho, quando a igreja é abastecida com Bíblia, aí o evangelho se torna conhecido. Aí os discípulos as pessoas daquela cidade de Antioquia começaram a perceber, eles têm um comportamento diferente, eles falam diferente, eles agem diferente, tudo a partir da pregação. Então, aquilo que credencia a igreja para evangelizar é, em primeiro lugar, a pregação do evangelho. No púlpito, no culto, pregação da sã doutrina. Então, conforme a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, o evangelho é levado aos outros que não conhecem ainda. Outro elemento, e aqui os dois textos vocês conhecem também de cor, que é a unidade. Em Atos capítulo 2, versículo 1, é dito que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos unânimes. Eles estavam juntos fisicamente, mas estavam juntos espiritualmente. Eles estavam juntos, unidos, unânimes, comunhão. Outro elemento da igreja, e o próprio Jesus disse isso, João 17, 21. Pai, eu quero que, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo conheça aquele que foi enviado por Deus, aquele que o enviou. Então, quando a igreja está unida, o mundo começa a perceber que Jesus Cristo é enviado de Deus. A união da igreja aponta para a evangelização. Irmão, nem os demônios são desunidos. Jesus disse que um reino subdividido não subsiste. Uma casa problemática, rachada, não fica em pé. Nem os demônios brigam entre si, eles estão unidos para fazer o mal. E quantas vezes a igreja está desunida em fazer a vontade de Deus? Então, à medida em que a igreja está unida no Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo,
o Evangelho é tornado conhecido. O terceiro elemento que torna o Evangelho conhecido, que credencia a igreja para pregar o Evangelho, é a partilha. Em Atos 2,41 diz que eles tinham tudo em comum. Então, nas igrejas hoje, o camarada, vou dar um testemunho, ganhei um carro. Eu tinha um carro e agora estou com 2. Eu tinha 4 casas, agora tenho 8. Nos tempos dos apóstolos, o testemunho era o seguinte: eu me converti. Eu tinha 2 casas e dei uma. Eu tinha 2 carros e dei uma. Jesus disse: se alguém quer que você ande com ele uma milha, anda 2. Se alguém te pede a tua capa, dá a capa e a túnica logo. Generosidade. Em Atos 6 é dito que a partilha entre os discípulos era tão importante, o socorro dos necessitados, de órfãos e viúvas, era tão importante, que um tipo de oficial é eleito para socorrer os necessitados. Então a função do diácono, embora a gente pense que a função do diácono é às vezes limpar o banheiro da igreja, ou segurar os filhos dos crentes que estão correndo na hora do culto, a função do diácono é acudir os necessitados, socorrer os necessitados. Então a função diaconal, o trabalho diaconal é esse, porque a igreja está constantemente envolvida. Jesus disse, quando a mulher foi ungir os seus pés, e o Judas lançou um H para ele, Jesus diz assim, Judas diz, isso aí não era para ela ter jogado nos teus pés não, era para a gente ter pegado, a gente ia vender, ia pegar o dinheiro, ia guardar o dinheiro, nós íamos gerenciar, ia ser um gasto melhor. E Jesus diz assim, os pobres sempre, Judas disse que ia doar o dinheiro para os pobres, Jesus diz, os pobres sempre tendes convosco e a mim nem sempre me tendes. Então a maneira correta de nós hoje lavarmos os pés do Senhor, ungirmos os pés do Senhor, é como ele disse, a mim nem sempre me tendes, mas os pobres sempre tendes convosco. Não é um setor da ação social da igreja, não, a igreja toda deve estar envolvida em socorrer o necessitado. Paulo disse em Efésios 4, acho que 4,17, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Logo nos primeiros séculos da igreja, um historiador disse assim, eles cuidam, os cristãos eram chamados de maus cidadãos, um povo desobediente porque não adorava César como Deus. E esse historiador diz assim, eu investiguei a vida deles, e eles cuidam dos órfãos deles, das viúvas deles, e cuidam das nossas viúvas. Eles são solidários. Então, a partir dessa solidariedade da igreja, os ímpios começaram a olhar, rapaz, eles têm alguma coisa diferente com esse povo. Eles estão preocupados com as necessidades daqueles que nem são crentes. Então, a igreja deve estar envolvida na partilha. Outro elemento que deve estar envolvido, e esse caso também é muito conhecido, é a disciplina. A disciplina santifica a igreja, arrepende o homem gera arrependimento no homem que foi disciplinado, e a disciplina promove o temor de Deus. Em Atos 5, 2 pessoas tentam enganar o Espírito Santo, não é os apóstolos, eles tentam mentir para o Espírito Santo, Ananias e Safira. Eles dizem, nós vamos vender um terreno e vamos vender e vamos dar todo o dinheiro. Isso eles disseram para se mostrar para os outros, venderam o terreno, pegaram o dinheiro, guardaram uma parte e foram dar a outra. Quando chegaram lá, foram depositar a oferta nos pés dos apóstolos e foram desmascarados. E os 2 caem como um saco de batata no chão. E o que é que aconteceu? O povo ficou com medo. Eita, eu não vou para a igreja dos crentes não, que lá está morrendo a gente agora. Pelo contrário, a Bíblia diz que o temor do Senhor se espalhou pelaquela localidade e as pessoas começaram a se converter. O número dos convertidos cresceu à medida que eles viram que aquele local é um local diferente. Então a disciplina eclesiástica é importante para conter falatórios, para conter corações duros. E a disciplina eclesiástica, além de tudo, gera no mundo a mentalidade de diferença. A igreja não atrai pela igualdade. Irmão, vamos atrair o mundo sendo mudanos? Não, sendo mudando é o contrário, é o mundo que está atraindo a gente. A igreja deve atrair pela diferença. Quando a filha de Davi está prestes a ser molestada pelo seu irmão, ela diz algo para ele muito interessante. Ele queria se deitar com ela e ela disse assim, fala primeiro com o nosso pai. Não, mas eu estou apaixonado por você, estou perdidamente. E ela diz assim, não é este o costume em Israel. Então a igreja deve atrair pela diferença. Próximo ponto aqui, alegria e contentamento. Em Atos 2, 46 e 47,
diz que eles tinham tudo em comum, eles viviam alegres, eles se reuniam de casa em casa e eles caíram na graça de todo o povo. Mais à frente, na carta de Pedro, Pedro diz assim: vocês têm que estar prontos a responder sobre a razão da vossa esperança. Pedro não está dizendo assim, tenham esperança, porque os crentes já tinham esperança. Ele está dizendo assim, você tem que saber explicar o motivo de você ter esperança. E um homem muito sábio disse assim: no mundo você tem 3 opções. A primeira é você saber de tudo que está acontecendo, saber dos problemas da vida, saber da angústia que é viver, saber do sofrimento, do dilema humano que é uma angústia ambulante. Quando você souber disso, você vai ficar triste, você vai ficar abatido, você vai ficar em pânico. Segunda coisa que pode acontecer é você ser louco. Um homem louco sabe das coisas e não está nem aí. Um homem louco se joga num trem, ele não está ciente do perigo, não está ciente dos problemas da vida. O terceiro motivo, você pode ser um cristão. O cristão é o único homem que sabe de todos os problemas e os dilemas da vida, está ciente do sofrimento, mas mesmo assim ele tem esperança. Não é porque ele sabe de menos, como louco, é porque ele sabe demais. Ele não se orienta pelo que ele vê, ele se orienta pela fé. Ele não vê apenas os movimentos geopolíticos como movimentos humanos, mas ele entende que há um Deus que controla a história. Ele não vê apenas pandemias e vacinas indo e vindo como movimentos humanos de solução e de socorro das pessoas. Ele vê como a mão de Deus agindo na história. Ele sabe que tem alguém no controle. Ele sabe que Deus está sentado no trono. Então essa alegria e contentamento no Senhor, enquanto o mundo está murmurando, é impressionante. Ah, rapaz, eu já acordei gripado. Aí o outro vai revidar e diz assim: e eu, rapaz, eu estou até pior porque eu não consigo nem respirar direito. Aí o outro, para não ficar por baixo, diz que está mais doente ainda, né? Ah, rapaz, você não sabe, ontem eu dormi com dor de cabeça. Aí o outro, para não ficar... ah, rapaz, eu estou até com enxaqueca. As pessoas contam miséria, contam doença, contam pobreza, contam tudo como se fosse vantagem, né? Mas no coração dos crentes não deve haver murmuração. A murmuração não glorifica a Deus, a murmuração não exalta o Evangelho. George Miller fez um compromisso com Deus. Ele nunca ia se reclamar na frente dos homens, principalmente dos ímpios, porque os ímpios iam se questionar o seguinte: se o Senhor dele é tão bom, por que ele está tão triste? Por que ele está tão abatido? Então, para que Cristo não levasse descrédito, ele não demonstrava abatimento diante dos ímpios, para que Cristo não fosse tido como um mau Senhor. O último aspecto da igreja é a convicção. Em Atos 26, 28, Paulo está em julgamento e ele diz assim, o rei Agripa diz assim: Paulo, por pouco você não me persuade a ser um cristão. Com ironia, né? Quase que eu viro crente, Paulo, com essa tua conversa aí. Por que ele falou isso de Paulo? Porque Paulo estava diante da morte, mas ele falava com convicção. Não abrir nem para um trem, como diz o ditado, né? Rapaz, fulano não abre nem para um trem. Com o evangelho a gente tem que ser assim. Então a prática do evangelismo agora, para a gente encerrar com essa parte, falar sobre a parte prática. Alguém até aqui tem alguma dúvida, algum questionamento, quer apontar alguma coisa, falar de uma coisa que poderia ter sido comentada e não foi? Certeza? Vou continuar então, você está dizendo? Primeira maneira de evangelizar é um evangelismo proposital, um evangelismo programado. Vamos sair para pregar o evangelho. Alguém diz assim: mas toda hora eu estou aí pregando o evangelho, né? Se a gente usar essa mesma lógica para oração, a gente não vai orar. Por quê? Porque a Bíblia diz orar sem cessar. Você ora dirigindo, você ora lavando a louça, você ora fazendo almoço, você ora estudando, principalmente se a prova for difícil, né? Que você ora mesmo. Você ora a todo momento. Mas no seu dia você tem que tirar um tempo exclusivamente para orar. Aquele momento do seu dia você não vai ouvir música, você não vai falar com ninguém, você não vai ficar no WhatsApp, você não vai fazer coisas do trabalho, você vai parar e orar. Então, assim como é bom e necessário que você ore ao longo de todo o dia, mas você separe um momento para orar, é necessário também que você pregue o evangelho ao longo da sua rotina. Mas é preciso parar a rotina para evangelizar. Um evangelismo programado. Sair para pregar o evangelho. Nós podemos pregar o evangelho publicamente, que nós chamaríamos de... Inventar esse nome, eu acho um nome terrível: cruzada. Cruzada lembra a era medieval, né? Como se a gente fosse guerrear com as pessoas, matar pessoas e tal. Mas num culto público, num culto em locais públicos, em locais abertos, e aí nós podemos botar uma calçada de uma rua, uma praça,
um anfiteatro, um culto campal, na frente da casa de uma pessoa, ou uma palavra que nos é dada, uma oportunidade que nos é dada de falar em público. A gente tem que saber usar bem as oportunidades. Você está começando um curso e o professor diz assim: eu quero que você se apresente. Rapaz, ali ele te dá a faca e o queijo na mão. Corta o queijo agora. A porta está aberta, está escancarada, entra. Ele te deu a palavra, você tem agora um auditório de 20, 30, 40 pessoas. Usa aquela oportunidade, não apenas para se apresentar, mas para apresentar Jesus. Ou você é uma pessoa de nome ou de importância na sua empresa, ou dono da empresa, ou gestor, ou gerente. Você está em contato com muita gente. E daí, sei lá, na confraternização de final de ano, gente, quem quiser dizer uma palavra de agradecimento por esse ano que se passou, alguém quer falar alguma coisa? Levante sua mão, você tem algo para dizer. Cita um versículo, fala o que Deus fez na sua vida. Você pode dizer: eu tenho tudo para agradecer, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Pode ser pouco, mas você disse alguma coisa. Aproveite as oportunidades que lhe dão quando você pode falar em público para falar do Evangelho. Ou também nós precisamos fazer um modelo de culto campal ou de evangelismo em público com muitas pessoas, e precisamos considerar a linguagem com a qual nós evangelizamos. Você vai evangelizar, aí chega para o ímpio, né? O cara lá nunca botou o pé na igreja, nunca pegou a Bíblia, aí diz assim: ó, cuidado que Jesus está voltando, viu? O cara pensa que é igual um babau, né? Jesus está voltando, olha, tá? Ele não sabe nem que ele veio, avalia que ele está voltando. Você tem que dizer que Jesus veio primeiro. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí depois você diz: ele vai voltar. A gente fala para o ímpio como se ele tivesse noção de tudo aquilo que a gente fala dentro da igreja. Você tem que ter paciência, tem que ter calma. Aí chega para o ímpio, vai evangelizar: ei varão, Deus tem uma palavra para ti. Ele não sabe nem o que é varão. Ele pensa que varão é aquele negócio de cortina, né? Você tem que saber falar na linguagem daquele que você está pregando. Quando você tem uma linguagem muito fechada, o nome disso é alienação. Saber dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas. Então, o elemento para considerar na pregação é a linguagem. E é incrível como o crente fala o português e fala também o crentez. Aleluia. O ímpio sabe que é aleluia? Não, a gente sabe, né? Louvado seja Deus. Mas o ímpio nem sabe que é aleluia. Então tenha paciência. Saiba explicar bem as coisas. Use a linguagem que ele está usando. Talvez ele diga assim, a pessoa diga assim: eu estou passando por um problema no meu casamento. A pessoa vai e conta o problema. O que ele chama de problema, você pode chamar de pecado, mas você tem que entrar na linguagem dele ou dela, entrar na dinâmica dela. Ou talvez o debate não é religioso, e às vezes a gente pensa que, não, tem umas gavetinhas, né? Agora nós vamos falar de Deus, agora nós vamos falar de política, agora nós vamos falar se choveu hoje, se está quente. Use a oportunidade para, em assuntos diferentes, encaixar o Senhor Jesus Cristo. Ele não é o dono de tudo? Então sempre vai ter alguma maneira. Se choveu hoje, você tem como falar de Deus. Pai, Deus é tão bom que mandou chuva hoje, né? Muita seca aí no meio do mundo, e Deus foi misericordioso. Pronto, você já conseguiu uma oportunidade. Ou alguém diz assim: rapaz, é incrível a corrupção no nosso país, os homens mentirosos, os homens prometem e não cumprem, são todos farinha no mesmo saco. Aí você diz assim: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Você sabia que Deus não mente? Você sabia que Deus vela na sua palavra para cumprir? Você sabia que Deus é fiel? E daí você vai inserindo no contexto do Evangelho. Então, falando de modo público, se você vai num grupo de cristãos, numa universidade, você tem que ter uma linguagem. Se você está falando numa faculdade com homens doutos, você tem que ter outra linguagem. Você vai no campo com homens rurais de pouca letra, você tem que ter outra linguagem. Você está falando com jovens, outra linguagem. Paulo diz: firme de tudo para com todos. Então, fiz-me como se fosse um sem lei no meio dos que estão sem lei. E veja como a linguagem é importante. Mateus escreve o Evangelho para judeus. Então Mateus vai dizer assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Porque o leitor dele conhece o Antigo Testamento. Agora veja como João diz. Eu não estou dizendo que João é melhor do que Mateus, estou dizendo que eles estão falando em linguagens diferentes para públicos diferentes. Agora veja como João prega. João diz assim: na festa dos judeus chamada Páscoa. Por que ele está falando festa dos judeus chamada Páscoa? Porque o leitor dele não conhecia a festa, não sabia o significado dela.
Então ele está explicando, porque o leitor dele não sabe. Então você tem que conhecer o seu ouvinte ou o público que você vai pregar. É evidente que a palavra de Deus não volta vazia, é evidente que mesmo que você não entenda a linguagem, não fale bem, Deus pode dar resultado, mas a ideia é que você conheça o ouvinte para contextualizar a mensagem. Outra coisa que tem que se considerar o público e também os contextos, né? O contexto religioso. Nós vemos em Atos 17, Paulo chega naquela cidade de Atenas e o que é que ele percebe? Que lá estava repleto de ídolos. Ele notou o local onde ele estava. Então, baseado naquela circunstância, ele montou o sermão dele. Eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. Então, se nós estamos numa cidade de contexto de idolatria, ou num contexto de incredulidade, ou em diversos problemas sociais, ou problemas de miséria, nós temos que entender onde nós estamos e falar a palavra de Deus, porque sempre, em toda circunstância, momento, local e situação, Deus tem uma palavra. Outro contexto é o contexto social. Atos 17, 21 diz que estava todo mundo preocupado com as novidades, era um povo fofoqueiro, um povo curioso. Paulo usou a curiosidade deles para pregar o evangelho. E Paulo usou um local, em Atenas tinham praças onde eles debatiam, e ele fala na Ágora, numa praça onde a cidade se reunia, o local principal. E quando aquela cidade tinha sinagoga, onde é que Paulo ia pregar primeiro? Na sinagoga. Então ele soube usar as oportunidades e os locais. Nós temos que identificar as portas que estão abertas. Temos que identificar os meios de pregar o evangelho. Isso falando de pregação pública para várias pessoas ao mesmo tempo. Agora também podemos pregar individualmente, um a um. Qual o método é melhor? Não tem negócio de método melhor. A maneira como a gente tem de pregar, a gente prega. A maneira como a porta está aberta, a gente passa. Então, uma maneira de pregar não anula a outra. Nós precisamos pregar de um a um. Então, ao intervir, entrevistar, responder ou iniciar um diálogo, é importante que a gente considere a interação. Quando você for evangelizar uma pessoa de um a um, você não tem que pensar que você vai falar sozinho, não. É interessante. Às vezes até o pessoal se reclama. É interessante, você falou e não quer que eu diga nada. É interação. Veja como Jesus faz isso. Jesus, em João 4, a Bíblia diz: era necessário passar por Samaria. Ele chega lá no poço e ele vai naquela hora em que não era comum que as pessoas pegassem água, talvez uma hora de sol quente, uma hora perigosa, e ele espera uma mulher. Ele manda os apóstolos embora. Por que Jesus mandou os apóstolos embora? Vão lá comprar comida. Porque se os apóstolos vissem uma mulher samaritana e sozinha e de vida devassa, muito provavelmente eles não iam permitir um contato de Jesus, iam atrapalhar o sermão dele. Então Jesus diz assim: vamos bem para longe enquanto eu resolvo aqui o problema. Jesus vai e entra em contato com a mulher. Aí ele vai, pouco a pouco, interagindo. Ele fala e ela fala. A gente exercita muito a nossa boca, a gente tem que exercitar o nosso ouvido. Jesus chega e bota só o sal debaixo da língua dela para ela ter sede de beber água, né? Tem como você me arrumar água? Aí ela disse assim: como é que você vem para um poço pegar água e não traz um balde? Ela deve ter se perguntado. E ela disse: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Aí Jesus começa a pregar. Já pensou se ele dissesse assim: mulher, se arrependa dos teus pecados? Ela já sai correndo logo. Primeiro ele começa a falar sobre água, aí começa a perguntar e a mulher vai respondendo. Aí ele vai lançando questões. Aí ela pergunta: és tu maior do que nosso pai Jacó? Aí ele disse: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der jamais terá sede. Aí ela: sei onde é que se deve adorar? Onde é que se deve adorar? É aqui no monte ou é no templo de Jerusalém? Aí Jesus responde: não é no monte nem em Jerusalém. A hora vem, já chegou a hora em que o verdadeiro a hora vem, já chegou a hora em que os verdadeiros gaguejei aqui. A hora vem e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele não foi ainda para a ferida dela. Aí depois de tudo ele disse: mulher, vai buscar o teu marido. Por que ele não disse logo no começo, assim que a mulher chegou: você está vindo aqui sozinha pegar água? Porque nenhuma das mulheres quer andar com você, porque você é uma mulher devassa, porque você é uma mulher perdida, todas as outras mulheres têm dúvida de você, do seu comportamento. Ele faz isso. Ele vai pouco a pouco, conforme ela vai interagindo. Então no evangelismo,
Quanto mais uma pessoa está interessada, mais você tem que pregar. Quanto mais uma pessoa se tranca, você não pode ir além daquilo que ela não te permitiu ir. Você tem que entender isso. Porque se você passa uma barreira que não te foi aberta, uma porta que não te foi aberta, tudo que você disser vai irritar a pessoa e ela não vai dar crédito ao que você está ouvindo. Continue orando por ela, espere a oportunidade. Outra coisa também que deve haver em nós no evangelismo individual e pessoal é o interesse. Em Atos 8:30, quando Filipe vai evangelizar o eunuco está lendo lá o pergaminho do profeta Isaías, ele se escora assim, né? Entendes o que leis? Ele disse assim: homem, crê em Jesus, seja batizado. Ele primeiro pergunta: entendes o que leis? Aí o eunuco diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí ele senta na carruagem do homem, vai andando e vai explicando o evangelho. Olha, isso aqui em Isaías quer dizer isso, isso e isso. O cordeiro que ele fala é assim, 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 assim. Logo, mediante o interesse das pessoas, devemos pregar o evangelho. Outro aspecto da pregação do evangelho é que ele deve ser bíblico. Em Atos 8:35, ainda falando de Filipe, quando ele se encontra com Filipe, ele diz, o texto diz assim de Atos, né? Lucas diz assim: a partir desta escritura passou a anunciar-lhe Jesus. A partir do texto. Em Atos 2, como é que Pedro começa a pregar? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel, este nos últimos dias. Em Atos 7, como é que Estevão se defende? Rapaz, no julgamento de Estevão, né? Ei, jovenzinho, estão dizendo aqui que você é contra a lei de Moisés e contra o templo. E Estevão começa a fazer uma exposição, um panorama do Antigo Testamento. Quando Jesus se encontra com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles iam cochichando, ele diz: e aí, o que está acontecendo? Rapaz, como é que você pergunta o que está acontecendo? Em Jerusalém não se fala em outra coisa. Tinha um mestre aí que ele morreu e estava todo mundo esperando ele ressuscitar. Aí Jesus disse assim: ó, nécios, tardio de entendimento. Aí o texto vai dizer que Jesus começou a mostrar que ele era o Cristo, né? Que ele tinha que ressuscitar em Moisés, nos Salmos, nos profetas. Esses 3 nomes, Moisés, Salmos e profeta, é um agrupamento do Antigo Testamento. Ou seja, ele mostrou em todo o Pentateuco, ele mostrou em todos os escritos, ele mostrou em todos os livros proféticos que ele ia morrer e ia ressuscitar. Então a escritura é a nossa ferramenta. Então você quer evangelizar bem? Não aposte na sua lábia, não aposte no seu carisma, não aposte na sua simpatia, aposte no conhecimento da Bíblia. A Bíblia é o arsenal de Deus, você tem que estar armado. E digo mais, você tem que estar armado não apenas para abrir a Bíblia e achar um texto e dizer, mas muitas vezes você não vai estar com a Bíblia na mão. Muitas vezes, se você abrir a Bíblia, a pessoa fecha o ouvido. Ixi, lá vem ele falar com esse negócio de Deus aí. Ixi, lá vem ele nessa conversa de crente, não quero ouvir mais não. Muitas vezes não vão te dar a oportunidade de abrir a Bíblia, e você vai ter que aceitar a Bíblia sem nem dizer onde é que está escrito. Teve um momento agora essa semana, eu saí para conversar com o Judá, né? A gente falou algumas coisas, aí a gente teve um momento lá para conversar com o casal do Senhor Mormons, ali no Julieta, aí a gente teve um momento lá para aproveitar a questão contando a história da humanidade, de algumas coisas, e expliquei um pouco sobre o Evangelho, aproveitando o gancho de Lutero, né? Porque eles estavam começando a criticar a Igreja Católica, então eu peguei ali no momento e puxei e expliquei. Eu comecei a expor um pouco sobre Romanos, né? Especificamente sobre o sacrifício de Jesus, eu já vi eles se sentir um pouco incomodados e mudar de conversa. Essa foi a primeira reação da noite. Depois eles saíram e fomos atrás de churros para a Irlanda, né? A gente foi no shopping, depois voltou, foi para o Frango Forte. E lá a gente comecei a puxar conversa com a dona, né? Do Frango Forte, os acontecimentos, ela começou a contar, começou a chorar, algumas coisas. E eu peguei, comecei a explicar o Evangelho para ela, com base no sermão do domingo, né? Do injustiçado e tudo. E o engraçado não foi ela, o engraçado é que ela entendeu, ela compreendeu. O engraçado foi o filho dela vindo atrás, então eu comecei a falar sobre ele. Então, os pecadores, em vários momentos, quando a gente não recebe a Cristo, sempre vai ter um motivo de ser zombado, porque é o papo de crente. Uhum. E mesmo diante de um casal mais velho que
que começa a torcer a cara para o Evangelho, ou mesmo de um adolescente tolo, que começa a rir zombar do Evangelho, porque a gente está falando de Deus hoje em dia, para o nome dele, a gente tem que continuar pregando com aquilo que nós temos no coração, mesmo que seja uma reação que a gente não espere. Porque o que importa é a gente colocar a palavra diante daqueles que ainda não conhecem Jesus, no momento que eles estão, na forma que eles precisam e com aquilo que nós temos à disposição. O evangelismo, ele necessariamente tem que fazer uma correção. Às vezes você nem está evangelizando, mas alguém vem atacar a sua fé. Você tem que estar preparado para responder aquela acusação. E o evangelismo, embora seja muito atrativo, dizer, olha, tudo que você quer, Deus vai atender você. Igual o diabo diz, né? Tudo isso te darei se prostrar me adorares. Esse é o evangelho do diabo. Olha, seus sonhos vão ser realizados, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai mudar, e tal. É tentador. É uma proposta muito fácil e banal. Só que a proposta do evangelho, ela necessariamente corrige o homem. Porque para dizer que o homem está necessitado da vida que é Cristo, eu tenho que dizer que ele está morto em delitos e pecados. Para dizer que ele é a ovelha que precisa ser resgatada, eu tenho que dizer que ele é a ovelha perdida. Eu tenho que afirmar o pecado, afirmar a doença. Como Paulo disse, a função da lei também é ferir o homem, tapar a boca do homem e ele assumir que ele é necessitado de Deus. É tirar do homem toda a brecha que ele pode ter de justiça própria. Você vai chegar para evangelizar uma pessoa e vai dizer assim, eu não preciso de Jesus, porque eu já tenho Jesus no meu coração, e porque eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém. Ele está cheio de autojustiça, e você vem com a espada da lei e penetra ele, quebra o ego dele, corrige ele. Jesus disse à mulher samaritana, vós adorais a quem não conheceis, vocês estão adorando errado. Ele corrigiu ela, vocês estão adorando errado. Mulher, vai buscar teu marido. Ela disse, eu não posso, porque ele disse, eu sei bem que você não pode mesmo, porque você já teve cinco, e esse sexto que você tem não é teu. Ele corrigiu ela, ele disse, não, é o seu modelo de vida. Estão trocando o nome, né? Não é preguiça mais, é narcolepsia. Não é mais roubo, é vítima da sociedade. Não é mais pecado, é modelo de vida. Não, fulano ele tem um estilo de vida diferente. Não, irmãos, a gente tem que chamar pecado de pecado mesmo. Tem que dizer que desagrada a Deus e ponto. Então o evangelismo corrige e o evangelismo exorta. Se você sair pela rua gritando aí, você vai para o inferno. E aí, isso muda em quê? E agora, o que é que eu faço? Quando Pedro disse, vocês mataram o autor da vida, vocês crucificaram Jesus, o santo de Deus, ungido de Deus. Aí depois os homens, que faremos, pois irmãos, para sermos salvos? Aí Pedro dá o remédio. Se você for no médico e ele dizer assim, rapaz, sua dor de cabeça aqui é disso. Sim, agora toma o quê? Então o evangelismo necessariamente propõe arrependimento, conversão. O evangelismo diz que a ofensa que o homem comete contra Deus é gravíssima, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós dizemos sim da gravidade dos pecados, desse modelo perverso de vida humana, de como a religiosidade sem Cristo leva para o inferno. Apontamos seriamente esses pecados, mas nós apontamos para o Salvador. Maior do que todos os pecados é o Cristo que morreu e ressuscitou, e Ele pode perdoar todos os pecados daqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Eu pontei algumas afirmações para vocês verem em casa, por causa do tempo, de como vocês podem, ao longo da rotina de vocês, pregar o Evangelho. Certo? Então vejam com cuidado, mas só generalizando, aproveitem as circunstâncias. Em Lucas 13, acontece um desastre e muitas pessoas morrem. Aí os homens vão perguntar para Jesus, vocês morreram por causa de pecado? Aí Jesus disse, se vocês não se arrependerem de igual modo, todos vós perecereis. Ele usa aquela circunstância para convocar arrependimento. Então nós temos que usar as circunstâncias, os acontecimentos, o choro de alguém, a abertura que alguém dá às épocas do ano. A pessoa chega para você no final do ano e diz, Feliz Natal. Ele, vem cá, deixa eu conversar um pouco com você sobre o Natal. Felizes festas, Páscoa, não sei o que, Ano Novo. Diz assim, você sabe que é mais importante do que o Ano Novo? A vida nova em Cristo. Aí você entra com o Evangelho. Então, aproveite momentos, aproveite linguagens. Você pode pregar o Evangelho de várias formas, com várias linguagens. A linguagem do julgamento, Deus, o justo juiz, o homem, o réu, o Espírito Santo, a fé, o testemunho, o diabo como acusador e Jesus como advogado fiel. Você pode pregar o Evangelho como o homem sendo doente e Cristo sendo o médico dos médicos. Você pode pregar o homem como um vassalo rebelde e Cristo como aquele que está pronto a receber o arrependimento do homem. Ou a dinâmica do pecado como
insatisfação, agonia, angústia constante, e Cristo como a satisfação que o homem encontra em Deus e a felicidade plena em Cristo, o dilema da culpa, o dilema da dor, o dilema do sofrimento, e trazer tudo isso para o Evangelho. Então, desde já agradeço a noite com vocês, essa oportunidade de compartilhar o Evangelho, que todos nós vamos nos conscientizar dessa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Que todos nós vamos refletir como nas nossas rotinas podemos pregar o Evangelho e como nós, como igreja, temos que parar nossa rotina e nos programar para sairmos e pregarmos o Evangelho. Amém. Obrigado, irmão Uriel. Eu fico muito feliz de um amigo de longa data estar aqui com a gente. Para quem não conhece bem o Uriel é da Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele é um amigo meu de longa data, já tem 13 anos. Nós sofremos muito juntos, nós caminhamos muito juntos, nós crescemos em Cristo muito juntos. Em momentos quando nós sofrimos algumas coisas por causa do Evangelho, nós nos apoiávamos muito juntos. Então, vocês agora estão conhecendo um amigo meu de longa data, Nós possamos orar por ele, que nós possamos cada vez mais amar aos nossos irmãos da presbiteriana, da Assembleia, Hoje nós estamos com o meu sogro aqui, pai da Vivi. Seja muito bem-vindo, senhor Guedes, certo? Que o Senhor possa abençoar vocês, E mais uma vez eu agradeço pela sua disponibilidade, meu irmão, ter vindo de Fortaleza, ter vindo nos ensinar, nos instruir, nos direcionar sobre a evangelização, certo? E para que a gente possa encerrar, eu quero apenas citar um versículo de Lucas, capítulo 14, versículo de número 23. Lucas 14, versículo 23. Diz assim, Lucas 14, 23. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Isso é o Senhor Jesus contando uma parábola, e ele chega à parte final dessa parábola, dando uma lição muito forte sobre o nosso papel como escravos, como servos dele, em comparação ao povo perdido. Tudo o que nós ouvimos hoje sobre motivos de evangelizar, sobre como a igreja local manifesta o evangelho, sobre circunstâncias de como evangelizar, sobre como evangelizar, sobre formas que nós devemos evangelizar, que isso não saia pelo outro ouvido de vocês, certo? Que os trabalhos de vocês não sejam a desculpa de vocês, porque Deus retira também o trabalho, para que seu povo aprenda a trabalhar para Ele. Então, que tudo isso que nós ouvimos de forma muito solene, de forma muito respeitosa, de forma muito piedosa, entre no coração de vocês, e que vocês vivam, porque Deus vai cobrar o sangue das mãos de vocês. E Deus não sou eu sou apenas um escravo de Cristo. Ezequiel diz que Deus cobrará o sangue das nossas mãos, e Ele cobrará realmente o sangue das nossas mãos, ainda que nós não passemos para o inferno, mas nós ouviremos uma repreensão dura, e Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar a família de vocês na mão de vocês. Deus vai cobrar as pessoas que passam no trabalho de vocês, desde gerente, atendente, trabalhos próprios. Deus vai cobrar os amigos de vocês. Deus vai cobrar as pessoas que nós temos ao redor daquele Tianguá. Nós não estamos evangelizando. E eu tremo muito, porque eu não quero ouvir do meu Senhor que o sangue está nas minhas mãos. Eu não quero que o Senhor me cobre isso. Eu não quero que Deus também cobre isso de vocês. Certo? Então, force-os a entrar. Preguem. Preguem o que vocês sabem.
Preguem como vocês sabem. Compartilhem Jesus. Falem de Jesus. Mostrem que Jesus é valioso para vocês. Mostrem que vocês não estão aqui simplesmente para aquecer uma cadeira de plástico. Mostrem que vocês são igreja. E que a missão de vocês é ir e fazer discípulos de todas as nações para que sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Force-os a entrar. Batalhem por eles. Esforcem-se por eles. Clamem por eles. Gálatas diz que Paulo, ele gemia como uma mulher que estava em parto por causa dos Gálatas. Deve ser a mesma coisa que nós devemos fazer em oração. Pela mãe de vocês, que não é convertida. Pelo pai de vocês, que não é convertido. Pelo tio, pela tia. Deus converte pessoas. E é por isso que nós podemos confiantemente pregar. Nós podemos confiantemente pregar, porque não é nossa persuasão, não é nossas palavras bonitinhas, não é nosso testemunho de vida, de como nós éramos e agora o que nós somos, é o Espírito Santo. É Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer com que aquele homem, que aquela mulher, aquele adolescente, venha nascer do alto. Isso não é nós, é o Espírito. E essa é a nossa confiança. Apenas preguem, semeiem, porque aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria, como diz em Salmos. Então force-os a entrar. Vamos marcar dias. Coloquem na agenda de vocês nomes. Preguem o trabalho de vocês. Se esforcem. Nós devemos ficar mudos diante de acusações, mas não diante das pessoas que nós temos um Jesus tão maravilhoso e bom. É inadmissível que Jesus seja tudo aquilo que nós cantamos e ouvimos e saiamos daqui como se nada tivesse acontecido. Então forcemos os outros a entrar pregando Jesus, o amor de Jesus, a graça, o arrependimento, a fé, antes que seja tarde demais. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua palavra, pelos versículos abertos, pelos versículos citados, pelos versículos explicados. Porque a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso coração é quebrantado, como diz o profeta, por meio da palavra de Deus, que é como um martelo que esmiuça a pedra. Que o nosso coração venha se arrepender da nossa omissão, do nosso silêncio, da nossa idolatria. A boca fala do que o coração está cheio. E se nós compartilhamos mais sobre negócios, sobre vida, sobre séries, filmes, animes, musculação, seja lá o que for, nós falaremos mais isso com os ímpios, com as pessoas que não conhecem a Jesus. Mais do que Jesus. Mais do que Ele, Senhor. Nosso coração está cheio de outras coisas, não do Senhor. Nosso coração está preenchido mais de coisas desse mundo, por mais que elas sejam sagradas para o Senhor. Senhor, não nos deixe que o sangue recaia sobre nossas mãos. Não nos deixe ser desobediente pela principal missão que o Senhor nos deu. Nós não precisamos de voz, nós não precisamos de nada disso para saber se nós devemos evangelizar ou não. A tua palavra diz claramente, revelada, escrita de forma simples, objetiva, que nós devemos fazer discípulos, que nós precisamos sair e pregar a toda criatura, que nós precisamos anunciar a remissão dos pecados em Jesus Cristo, que nós precisamos ir atrás das tuas ovelhas perdidas, que nós precisamos resgatar aquele que está perdido, que nós precisamos buscar a ovelha perdida, o filho que está desviado, que nós possamos resgatar aqueles que estão à beira do fogo. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo crave estas palavras nos nossos corações. E que nós, no dia a dia, sempre que possamos, sempre que tivermos a oportunidade, mais que a pessoa se chateie, se ira, pouco importa, Senhor, nós possamos compartilhar o Evangelho.
que nós possamos compartilhar Jesus, que nós possamos dizer: vem e vê, que nós possamos dizer onde está o pão da vida, a água da vida, onde está o vinho verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus, onde está o manancial de águas doces, onde está o Cordeiro que morreu por nós. Nós somos a igreja de Cristo e não a igreja dos homens, que nós possamos compartilhar Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoe a vida do Uriel, a sua noiva. Abençoe as condições do seu futuro casamento. Abençoe amanhã de manhã a sua volta para casa. Abençoe sua vida, Senhor. Que o Senhor venha dar prosperidade em Cristo. Que o Senhor venha direcionar os seus passos. Que a tua face ilumine o seu rosto. Que a sua graça o preencha. Que a sua misericórdia o acompanhe. Tanto ele quanto a sua noiva. Obrigado, Senhor, pela amizade, pelo irmão e pela irmã que o Senhor nos deu. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. E que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nós estamos despedidos.